Como sempre dizemos, uma maravilha nós estarmos neste lugar, que por sinal, como cantamos, né? O santo lugar. E ele só é santo pela divindade do Senhor e dono deste lugar, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar aqueles que já ouviram essa devocional pela irmã Wanda, que detalha, né, o que acontece, o que se dá na vida daquele que ele é de Deus, que ele é em Deus. E ela, no refrão, né, no coro, diz: nós somos campeões em Jeová. Isso é sinônimo de que, se você for de Deus, você nunca será um derrotado, um vencido, uma pessoa que vai ficar à mercê, à beira da estrada, ou vai sofrer detrimentos por N razões. Quando eu digo do privilégio de ser como Abraão, a Bíblia intitula Abraão de o amigo de Deus. Jesus em João, lá no capítulo 15 de João, ele diz: eu vos chamo amigos, porque ele dá o porquê, a razão, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Nós estamos vivendo muitos preságios na terra. Os acidentes, incidentes, as tormentas estão muito grandes no mundo, isso em todos os aspectos. E no Brasil não é menor. Nós estamos com muitas calamidades no nosso país. E aí eu fico analisando a dor, né, de todas essas pessoas que perdem seus entes queridos, perdem seu patrimônio, que a duras penas nós a levantamos. Eu, quando vejo principalmente esses políticos, né, que não trabalham, que vivem do nosso trabalho e acrescentam a milhares os seus ganhos, e depois vemos pessoas que estão como que à margem, vivendo de uma subvida, e essas pessoas, elas não acordam para a iminência do momento que se vive. Nós estamos vivendo um momento que a terra, ela está entenebrecida, como diz o Isaías, e angustiada. E como diz ainda o Levítico, Moisés lá no Levítico, a terra está como que vomitando os seus moradores. Está lá no Levítico, no capítulo 18, 25 de Levítico, diz que a terra, por causa do pecado, sempre é o pecado. Analise, um Deus que criou, né, um planeta lindo, que não há igual dos trilhões de planetas, estrelas e sóis e constelação, né, que às vezes a gente nem vê, né? E eu às vezes fico pensando, Deus falou para o Abraão, lá em Gênesis 15, Abraão, sai e olha para os céus e conta o número das estrelas. Eu esses dias estava lá fora à noite com o meu cachorro, o meu cãozinho de estimação, e fiquei olhando, né? Eu falei, poxa vida, se Deus falasse isso para mim, eu ia dizer que eu sou Deus. Porque eu ia contar. Eu contei 6 estrelas.
Eu contei 6, uma ali, outra ali, outra ali. Ainda virei assim e falei, né? Nessa metrópole nossa, né? Esfumaçada e com tantas luzes, que artificial é verdade, interessante, com tantas luzes, mas sem luz. Por que está acontecendo essas coisas no mundo? Porque a verdadeira luz, que se chama Jesus, ela não está. Porque quando Jesus está, não acontece isso. Não se escandalize, não. Eu sofro com a dor dessas pessoas. Mas a grande verdade é que Jesus, lá em João 11, ele diz que se você andar de dia na luz, você não tropeça. Então, todos esses desastres que acontecem, ele está acontecendo, essa é a minha tradução pastor Fortunato desse livro aqui, que é a Bíblia. Está acontecendo por causa do quê? Do pecado, que é muito grande, está lá no livro de Levítico, né? Então a terra agora está angustiada por causa do que está acontecendo com ela. E o homem está o quê? Ele está destruindo esse planeta. E como eu sempre digo, eu trabalhei, quando eu trabalhava, né, no serviço público, nós chegávamos com máquinas e nós tirávamos barranco do tamanho desse prédio aqui. Aquele tempo não tinha asfalto, tanto asfalto em São Paulo, somente nesse subúrbio aqui, Celestão. E aí o que acontecia? As ruas, tinha que escalificar ela, jogar terra, essas coisas todas, vinha a chuva, fazia naquelas valas de novo, e nós punhamos equipe para fazer isso. Chegávamos com as carregadeiras e 20 caminhões basculantes e nós tirávamos. Aquela terra nunca reclamou. A terra não tem a capacidade de impedir você de fazer o que você bem quer. Só que tem um porém, a terra se vinga. O que está acontecendo é vingança. Ela se vinga dos seus moradores. Você me maltrata, lá na frente você vai pagar. É o que está acontecendo. Isso daí é até ciência. É uma matemática simples, 2 mais 2. Mas ainda tem uma coisa trágica. O capítulo 11, 18 de Apocalipse diz que Deus vai julgar aqueles que destroem a terra. E eu costumo, quando eu leio esse texto, eu digo, destrói físico, moral e espiritual. Quando você não tem o Espírito de Deus, você está carregado desses espíritos que são imundos, que deixa você fazer tudo aquilo que dá na sua telha. Por que as pessoas... Estou falando com alguém nesse estado agora. Não vem para cá, eu não estou falando para a nossa igreja. Não vem para cá o evangelho, porque amam e se deleitam com os prazeres da vida. Converso com eles todos os dias. Eu os vejo como uma pessoa hoje, mulher inclusive, tinha saído do mercado, e ela está lá com tanta ira que ela bufava. E eu dizia para ela que quando acontece esse estado é porque nós fomos contrariados. E ela foi na própria casa contrariada. E aí você vai usar o quê? Eu não tenho outro argumento a não ser esse. Não tenho. A terapia que eu aplico é essa. O diagnóstico que eu dou é a Bíblia Sagrada. Que, por sinal, não existe paralelo. Nada se compara
o Santo Livro. Isso para todo estado que o homem se encontra no planeta Terra. Se ele estiver com problema financeiro, aqui tem resposta. Se ele estiver com problema doméstico, aqui tem resposta. Se ele estiver com problema de estabilidade local, de encontrar um lugar para habitar, tem resposta. Se ele estiver com problema sentimental, isso daqui tem resposta. Se ele estiver com problema financeiro, isso daqui tem resposta para tudo. Agora eu pergunto, qual instituição na Terra que tem resposta? Olha, os nossos governos. Eles chegaram agora para atender, e o mundo está como que compactado para tentar resolver o problema da Ucrânia. E parece que o nosso presidente iluminado está querendo também compor com essas nações elites aí, que a única coisa que pode fazer é armar mais essas pessoas para que elas continuem, né, fazendo os desastres que... Mas eu pergunto para você, há um ano atrás, a Ucrânia vivia um estado festivo. Quem é que não queria ir para a Ucrânia? Quantos brasileiros nós tivemos que tirar de lá, inclusive mandando a nossa aviação para resgatá-los? Assim como no Iraque, no Afeganistão e tantos outros lugares. Pessoas que elas foram aventurar. Eu não sou contra migrar ou imigrar para esse ou aquele lugar. Mas quando estava em nações prósperas, ricas, eu sempre estava convicto que o meu lugar é aqui. Eu sabia que ia pegar uma condução, um avião, um ônibus, um carro, ia voltar para o meu status quo, aqui, esse lugar. Entendeu? E a minha felicidade não é na América, ou na Europa, ou na Oceania, ou na Ásia, ou na África. Não, a minha felicidade é aqui. Porque a minha felicidade, ela não está ao sabor de lugar nenhum. A minha felicidade é uma pessoa. E essa pessoa tem esse livro aqui, que é o norte para a vida de quem quiser ter sucesso na vida. Por isso eu quero cumprimentar você, que já ouviu essa devocional, e agora vai conosco caminhar, e eu espero que vá mesmo conosco caminhar, porque nós estamos no melhor lugar da terra. E se você está sintonizado conosco, o que para nós é gratificante, até porque esse é o nosso propósito. Certa feita, em uma visita que fizemos, né, de uma pessoa que estava praticamente morta no leito, e o marido dizia: o que você quer, pastor? Que eu vá para a sua igreja? Eu falei: por que a gente paga aluguel? Porque a gente tem tantos insumos. É para você ir mesmo, entendeu? Para ouvir a palavra. Então, o nosso propósito é angariar vidas. Você percebeu? Não visamos outra coisa. Eu sei que você fica, às vezes, com o pé atrás por causa da religião que está por aí. E religião, de fato, é um mal na terra. Agora, o Deus da Bíblia, não. Esse é o único bem que você pode adquirir se você tem planos para ser feliz. Senão você vai jogar todas as suas cartas, como os ucranianos jogaram, e você não gostaria de estar lá com a temperatura que eles estão vivendo naquele hemisfério. Você não gostaria de estar ali, não é mesmo? E quando eu vejo, me parte o coração. Eu até choro, dizendo: Deus, que dor. Aí eu pergunto: por que só agora vai levantar a mão para o céu e dizer: Deus, nos ajuda, nos socorre? Como as pessoas que estão aí, tendo esses soterramentos e essas inundações e perdendo vidas, pessoas queridas, e o patrimônio todo de um trabalho de uma vida inteira. Eu conheço um Deus que está aqui,
que ele diz que o ladrão não pode tocar naquele que ele construiu na rocha. A rocha aqui chama-se Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 7. Mas se porventura fora da rocha, que teologicamente aqui é areia, qualquer ventania derruba o seu barraco. Pode ser um bangalô, pode ser uma mansão, e vai tudo para a ruína. Por quê? Porque não fez da rocha. Então, quando você constrói em Cristo, é uma maravilha. Bom, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo evangelho das Escrituras Sagradas. E vamos ler o verso 21, que diz dessa forma: depois entraram em Cafarnaum. Quem? Jesus com os seus ainda poucos discípulos. E logo no dia do descanso, foi ele ensinar na igreja. Jesus ia para a igreja, você também precisa ir. E eles ficavam admirados do ensinamento, da doutrina, da ministração, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os pastores. Isso daí é para você pensar. Os pastores, os papas, os gurus, os ministros, os líderes. Não tardou que apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos pôr a perder antes do tempo? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos ficaram admirados em alta voz e perguntaram entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célere, rapidamente, a fama de Jesus em todas as direções e em todas as vizinhanças, circunvizinhança da Galileia. Oremos. Pai bendito e amado, adoramos o teu santo nome, te louvamos pela tua palavra escolhida para esta noite. Clamamos a tua graça e inspiração. Não há, Senhor, na terra competente, hábil, alguém suficiente para interpretar o teu santo livro. Por mais que tenha, Senhor, um alto QI, se o Senhor não revelar, então vamos estar, Senhor, morrendo abraçadas, sem saber do que o Senhor pretende. Mas o Senhor nos trouxe para este lugar para ministrar a tua palavra. Então ajuda a minha insuficiência e aqueles que vão ouvir, dá-lhes um coração e ouvido para que a tua palavra seja, Senhor, aceita em nome de Jesus. Amém. O que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 1, no verso 21, nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. E Deus, que é o Deus da Bíblia, como dissemos, cumpriu a sua palavra, e isto ia trazer para ele uma grande dor. Quando eu olho esse aspecto da crucifixão de Jesus, eu vejo que nada foi tão dolorido para ele, um Deus que sempre soube tudo, inclusive sofrer.
e agora vai sofrer a mais dantesca das dores, que é ver o seu único filho, aquele que, como ele, viveu todos os momentos, porque a Bíblia diz que sem Jesus, que é Deus, e eu sei que até os que estão nos ouvindo, eles ficam às vezes com dificuldade de entender esse aspecto de Deus, porque ele é um em três. E aí as pessoas falam, como pode ser isso? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a revelação de Deus, ela é para aqueles que recebem a revelação. Isso é um dom. Aqueles que recebem. Mas quem é que recebe? Aqueles que recebem o coração de Deus. O próprio escritor Paulo, em Coríntios, no capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. Então, Cristo conhecia o Pai. Ele mesmo diz que ele e o Pai é um só, lá em João 10:30. E as pessoas tinham dificuldade, porque, inclusive, o discípulo dele vai perguntar, né, lá no capítulo 16 de João, vai perguntar para Jesus, mostra-nos o Pai. O Filipe perguntou, isso nos basta. Como que Jesus respondeu ao Filipe? Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? Aí ele vai dizer o que ele é. Quem vê a mim, vê o Pai. O João diz que Deus é Espírito. Moisés quis ver a Deus. E ele pediu, inclusive, para Deus, para ver o seu rosto. Ele falou, o homem não pode ver o meu rosto e viver. Aí o que Paulo em Colossenses, no capítulo 1, 15 e 16, vai dizer? Que Jesus é a expressa imagem de Deus. Quer saber quem é Deus? Examine esse livro aqui, você vai conhecer a Deus, porque esse livro é dele. E quando você lê esse livro dele, se você não resistir o que está escrito, você vai conhecer a ele. E não existe nada tão auspicioso do que conhecer a Deus. Tanto é que ele mesmo vai dizer em João 17, que te conheçam a ti como único Deus. Você vê que o mundo tem religiões aos milhares, com os seus inúmeros deuses. Veja bem, Paulo, quando entrou na Grécia, lá em Atenas, ele diz, no verso 17 de Atos, entrando e passando pelas cidades, parecia que ele estava no Brasil. Parecia que o Paulo estava no Brasil, mas ele estava lá em Atenas, na Grécia. Ele falou, entrando pela sua cidade, eu vi igreja dar com pau. Essa é a minha tradução. Eu vi igreja aos milhares. Inclusive ele falou, tem uma lá que está escrito, templo do Deus desconhecido. Ele falou, foi esse que eu vim trazer para vocês. Os caras eram tão religiosos que eles, é como, né, os dias do santo aí. Tem tanto santo que não dá, 365, não dá, de tanto santo, e estão pondo mais, entendeu? Até tenho medo de morrer e de fazer os santos também, né? Estou fazendo mais. Aí tem um dia do tanto santão e pega todo mundo, põe no mesmo balaio e fica ali para, né, comportar, agradar gregos e troianos. Bom, mas o Deus Santo, ele está sendo revelado agora. E ele está entrando na cidade que ele se exilou, Cafarnaum. E quando ele chega, ele vai o quê? Ele vai para a igreja. Mas por quê? Porque ele era judeu? Não. Porque o povo, naquele tempo, eles tinham a formalidade da religião.
Eles não tinham Deus dos judeus, e eles eram judeus, e Jesus era judeu. Uma vez falando com um árabe, que árabe não gosta de judeu, e é declarado que não gosta, eles gostam de Maomé, eles até, isso é o Islã aceita Jesus como um grande profeta, esse negócio, inclusive diz que Jesus falou que, ele declarou que o Maomé vinha vir, isso é a teologia deles, não fique bravo comigo não, você do Islã. Isso conversando com árabes, já conversei com uma meia dúzia deles, né? E aí o que aconteceu? Eu falei para ele, que pena que você não gosta de Jesus. Ele falou, não, eu gosto de Jesus, esse negócio todo. Eu falei, mas você iria para Israel? Não, não vou para Israel, não. E eles gostariam, inclusive, né? Ele é libanês, gostaria que, né, Israel sumisse do planeta. E eu falei, eu lamento muito, sabe por quê? Porque Jesus, ele nasceu judeu. Eu falei, pior, ele viveu judeu. Eu falei, pior, ele morreu judeu. Ainda falei, pior, ele foi ao céu judeu. E quando ele voltar, a minha Bíblia diz que assim como ele vai voltar judeu. E como é que você tem esse problema como os judeus tinham com o samaritano? Inclusive, acusaram Jesus de ser samaritano e ter demônio. Foi a religião. Então, Jesus vai no dia que eles vão, ladainha do culto deles, que lá no templo Jesus teve que espalhar tudo e fazer um chicote e jogar tudo para fora, porque era como aqui no Brasil e no mundo todo, era um mercado, era negócio. Aí o que vai acontecer? Jesus vai lá e quando ele chega, lógico, chegou o Criador. Ninguém conhecia Jesus ali. Embora Jesus, depois dos seus 30 anos, ele foi expulso de Nazaré, está lá em Lucas capítulo 4, e ele então teve que se exilar em Cafarnaum. Jesus foi para lá forçado a ir, né? E lá ele fez muitas maravilhas. E a Bíblia diz que ele vai gritar, Cafarnaum, você se eleva até os céus, mas vai descer aos mais profundos do inferno. Porque se em Tiro e Sidom, quer dizer, no Brasil, fosse feito tantos milagres como foi feito em você, eles teriam se arrependido. É a única maneira de você ser perdoado dos seus pecados. Se arrependido de saco e cinza, quer dizer, demonstrando publicamente a humildade. Assim como o batismo. O batismo é uma declaração pública de que você agora, quando batizamos, nós colhemos a declaração da pessoa que ela aceita Jesus, ela recebe Jesus, e depois sepultamos elas nas águas do batismo para nascer uma nova criatura. E Jesus falou que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que vai acontecer? Aquelas pessoas não sabiam que era Jesus. Jesus é recente na cidade. Se ele não foi conhecido lá em Nazaré e foi expulso de lá dentro da igreja, quando o pastor de lá, o chefe da sinagoga, deu as escrituras, né, o livro de Isaías, para ele ler, ele profetizou a sua própria vinda. E depois, quando Jesus entrega para o pastor, né, o livro, ele faz a seguinte declaração: hoje cumpriu no meio de vós o que estava escrito. Jesus é o cumprimento, gente, do que está tudo nesse livro. E se você aceitar Pedro, Maria, João, José, Benedito, Buda, Confúcio, Maomé, você está perdido, cara. Porque nenhuma dessas pessoas pode interceder e salvar você. Em nenhum outro há salvação. Pedro vai dizer em 4:12 de Atos dos Apóstolos: debaixo dos céus nenhum outro nome é dado. Constantemente você vê dizerem que toda religião leva a Deus.
Eu falo, não. É mentira disso. Como o espírita mente para si mesmo, porque o espírita diz que você vai passar por reencarnação. O espírita que está aqui, ele já foi no passado uma outra coisa. E ele pode vir uma outra coisa, e quando ele morrer, ele pode vir, ele está esperando para ser uma outra coisa. Eu não vejo uma tolice tão maior do que essa. Mas eles continuam crendo. Mas o que Paulo diz? Paulo diz, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Então eles são entregues às paixões infames. E quem é que gritou lá? Lógico, foi uma pessoa. Assim como outro dia gritou aqui na igreja também. Um demônio. E quem é o demônio? Satanás. Satanás sabia quem era Jesus. E perseguiu, inclusive, a Maria. Perseguiu José, perseguiu Jesus, mandou as autoridades, os Herodes, os Pilatos e todas as autoridades para tentar destruir Jesus. Herodes matou milhares de pessoas de 2 anos para baixo. Porque ele sentiu-se enganado pelos reis magos, que não voltaram a mando de Deus para dizer para ele onde é que estava Jesus. E então o Senhor mandou José pegar Maria e Jesus e fugir para o Egito. Ficaram 2 anos até Herodes morrer. Agora Jesus volta e vai para a Galileia, e lá em Nazaré Jesus é criado, e depois, quando então ele vai para o Rio Jordão, e tocado pelo Espírito Santo ele é batizado. Depois vai para o deserto e fica 40 dias se preparando, é tentado pelo diabo. O diabo tentou matar, agora vai tentar convencer Jesus de que o que ele estava pronto para fazer era uma fraude, era uma mentira, não era nada que pudesse. Jesus, ele era um com o Pai. E ele mesmo gritou, tanto em Lucas 4 como em Mateus 4 também. Ele vai dizer que o que importa é ouvir a Deus. Assim como nós, quantas propostas nós recebemos o dia todo. Mas o que importa é ouvir a Deus. Infelizmente, as pessoas lá na Ucrânia, lá em São Sebastião, lá no litoral, aqui em São Paulo, aqui no sul, e no Líbano, lá na Turquia, lá na Síria, eles dão ouvido a outra voz. E adianta você ouvir. Quantas moças você vê que elas estão sofrendo, e viram manchete, inclusive, sai lá, entendeu? E fala que é crime passional. Nunca vimos falar tanto de violência doméstica como agora, né? Violência de homofobia, e feminicídio e tantas coisas. Mas por quê? Um dia o cara falou para ela que ela era linda e maravilhosa. E ela, iludida, o quê? Ela não discerniu a voz do amor. A voz do amor é para você discernir. A Bíblia não diz para você julgar segundo a reta justiça? Qual é a reta justiça? A régua é essa daqui, ó, a reta é essa daqui, ó. Quando você é de Deus, você não se ilude com vozes que Paulo em Coríntios 14 diz que há muitas vozes no mundo, e há mesmo. Só de religião nós temos umas 20 mil aí para dar com um pau. Mas eu pergunto, todas essas vai levar a Deus? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas, mas esse caminho aqui leva você a Deus. Agora, se você, como Filipe, não conhecia, que quer saber qual o Pai, lá em Lucas 14, e ele vai dizer, você não me conhecendo, você não vai chegar ao Pai. Por quê? Porque ele disse, sou eu que sou o caminho. E agora aquele pessoal ali em Cafarnaum, que não conheceram a Jesus, agora eles são surpreendidos, porque entra o diabo
E se tem um lugar que o diabo entra, é na igreja. Você pensa que não? A igreja não é diabo. Então, entra gente lá. Se entra gente, entra diabo. Porque nem todo mundo é de Deus. Quantos demônios nós já expulsamos? E todos que vierem nós vamos expulsar. Aí o que acontece? As pessoas têm o quê? Deus é espírito, mas o diabo, você já viu um diabo? Eu vejo na figura das pessoas. Assim como vejo também Deus na figura das pessoas. A maneira de Deus se revelar, como essa mulher que me abordou hoje, né? Ah, pastor, não sei o que tem e tal. Ela teve Deus ali diante dela. Porque ele vai se revelar na minha pessoa. Agora o diabo se manifesta na vida das pessoas. E as pessoas não vê. Por quê? Porque não vê com os olhos clínicos de Deus. Ou você pensa que quando o capeta entrou, ele foi perguntar quem é Jesus Cristo aqui? Ele já gritou. E como que ele grita? Ô filho de Davi, ele sabe a linhagem. Filho de Davi, vieste nos destruir antes do tempo. O diabo sabe o seu tempo. Veja bem, e lá em Lucas 12, aliás, Apocalipse 12, está escrito que esse diabo está enfurecido. O que está acontecendo no planeta é a fúria do inferno. E o inferno está fazendo essas bobagens todas. O inferno faz coisa horrível. Lá no capítulo 13 de Apocalipse diz que ele, o capeta, tem poder de fazer descer fogo dos céus à terra. Então tudo que está acontecendo aí, de mal, não vem de Deus. Tem a permissão dele, mas não vem. Mas e com você em relação a você? Aí o diabo não tem permissão. O que Deus vai falar para o diabo lá no capítulo 1 e 2 de Jó? Não toque na alma dele. Não toque na vida dele. O resto eu até permito que você toque. Você percebeu? E João no capítulo 5, 19 da sua epístola vai dizer: se você é de Deus, o diabo não lhe toca. Eu sempre uso como alegoria aqui, que ninguém pode tocar na minha mulher. Eu posso, mas ninguém pode. E o cara que, já provei, o cara que tentou fazer, eu virei uma máquina destruidora. Vou para cima mesmo, com aquela fúria. Entendeu? Não vem, não, mas você está velhinho. Mas vai tocar nela para ver o velhinho acontecer, como está no capítulo 40 de Isaías: os velhos renovarão as suas forças. Eu costumo dizer que os anos não podem, de maneira nenhuma, me impedir de ser. Eu gosto muito de o capítulo 34 de Deuteronômio. Lá no capítulo 34 de Deuteronômio diz que Moisés, ele tem 120 anos e ele não precisava nem de óculos. Está lá, olhando o mundo todo, e a Bíblia diz que Deus tirou ele ainda em vida. Foram os caras que não tinham olhos procurar Moisés, assim como foram procurar Elias. Capítulo 2 lá de Reis, foram procurar Elias. Aí Eliseu falou: vai procurar, já que vocês estão afim. Aí eles saíram procurando, até hoje estão procurando. Elias foi arrebatado aos céus. A Bíblia diz lá em Judas, no capítulo, único capítulo de Judas, de que o diabo contendia com Miguel por causa do corpo de Moisés. E ele conseguiu. Querido, não tem capeta para conseguir quando você é de Deus. Quando eu incito, concito, conclamo, chamo, quando eu apelo para você vir para o lado de cá é a Bíblia, não é a nossa igreja. É porque eu quero você bem-aventurado, não temeroso com o que está acontecendo na terra. Ou você pensa essas pessoas que confraternizam com a desgraça. Eu louvo a Deus, nós já fizemos, lotamos caminhão para mandar para outro país,
perua para mandar para as favelas, esse negócio todo. Nós temos um programa social. Mas eu vejo que as pessoas, elas são solidárias quando aparece a desgraça. Mas você vê as pessoas que estão lá na Cracolândia, que estão... Por quê? Eu já peguei pessoas da rua e pus dentro da minha casa. Você já fez isso? Ah, pastor, você é meio maluco mesmo. Por isso que eu não sou da sua teoria mesmo. Já peguei. E vamos para lá e depois colocamos na casa e na família. E assim, e temos outros projetos que infelizmente não vingou até o dia de hoje. De asilo, um desafio jovem, e orfanato, e tantas coisas que sempre esteve nos projetos da nossa vida. Todo projeto, desde a nossa salvação, foi no sentido de assistir, como estou assistindo você agora, nesta hora. Porque o Paulo vai escrever a Coríntios que, de graça, eu trabalhei para vocês, como estou fazendo agora. Paulo vai dizer isso. Vos preguei o evangelho de graça. Ele, inclusive, não exigiu nada de ninguém. E lá no capítulo 9 de Coríntios, ele fala isso. Eu preguei de graça e não exigi, e não estou exigindo. Mas uma coisa Paulo queria, era salvar mais um, assim como eu. Quero que você venha ao conhecimento da salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que assim o fizer, ele vai apagar a multidão de pecados da pessoa. Não tem nada que me dá mais prazer do que ver aquele currículo, né, das pessoas cheias de vício, pecado, de droga, de violência. Quando de repente ele vem, levanta a sua mão, como eu fiz há 40 anos, quase 40 anos atrás, e recebe Jesus, e ele agora é uma nova criatura, e o nome dele está registrado nos céus. Acabou o império das trevas na vida daquela pessoa. Agora Deus vai construir como fez na minha vida. Se você tirar 40 anos da minha vida, eu era um miserável, pobre, cego e nu, como está lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Que é a igreja que achava que era bambam, está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Eu não tenho falta de nada, eu não sei. Converso com as pessoas, não, pastor, eu estou bem, não sei o que tem. Como é que você está bem? Se você está fumando, bebendo, jogando, mentindo, roubando, adulterando, o que você está fazendo, você não está bem. Mas na filosofia de vida dele, está bem. Eu trabalho, eu pago meus impostos, não sei o que tem e tal. E daí? Você vai chegar onde? Você só vai estar bem no dia que esta pessoa, que só foi naquela igreja reconhecida pelo diabo. Os outros, como fizeram lá em Nazaré, expulsaram Jesus. Não tem uma pessoa mais excluída na vida do ser humano nesta terra, e até que me prove ao contrário, só nesta terra dos bilhões de planetas, estrelas e constelação que existe na terra, só no planeta azul, a pessoa mais ignorada chama-se Jesus Cristo. E o diabo grita aqui, ainda fala o que? Dos tempos. E lá em Apocalipse 12, a Bíblia diz, o diabo foi lançado na terra e com muita ira, porque tem pouco tempo ali. Apocalipse 12 diz isso. E nesse pouco tempo, o que ele vai fazer? No capítulo 12 mesmo do Apocalipse, no verso 9, diz que ele vai assediar você. É a maneira como ele faz. Quando a minha esposa apareceu perto de mim há 50 anos atrás, eu fui assediar ela. E eu era um 171 nato, e ela então ficou apegada a mim, entendeu? Assim, por isso que eu uso isso como argumento, para eu me manter na fé. Senhor, assim como a minha mulher acreditou, e olha, eu não era um ser confiável. Hoje eu sou confiável por inúmeras testemunhas, inclusive na minha própria casa. Porque o lugar que você é menos considerado, e foi Jesus que falou, é na sua casa. Por isso que ser cristão é você ser cristão. Jesus falou
vai para os teus. Interessante isso, né? E fala do que Deus fez por você. Ele falou para quem? Para o endemoniado de Gadara. Vai agora para os teus, porque Jesus foi expulso de lá também. Porque os moradores de Gadara, quando chegaram e viram o que Jesus fez, o que Jesus fez? Jesus libertou o endemoniado. Como esse cara aqui, que entrou lá em Cafarnaum, possesso de demônio. Jesus ordenou que o capeta saísse, e o capeta saiu. E agora ele quer seguir Jesus. Jesus falou, perdão, vai para a tua casa e fala para os teus o quanto Deus fez para a sua vida. Você vê que a cidade toda ficaram admiradas, mas não se converteram. Puxa vida, o que Deus está fazendo? Olha a autoridade. E Jesus ensinando diferente. Porque eles falaram, não, ele fala diferente. Quando você vê um pregador, que ele é de Deus, ele fala diferente. Você não vê esses pregadores aí, principalmente da televisão? Eles falam que você tem que ir na igreja dele e trazer muito dinheiro. Aqui a gente fala para você que você não precisa nem vir para cá, mas você precisa vir para cá. Procurar uma igreja perto da sua casa para você estar assiduamente nela. Mas ele diz, não, ainda fala, você precisa procurar a igreja e dar o título a ela. Eu pergunto, a igreja católica salva? O budismo salva? O islamismo salva? O espiritismo salva? O protestantismo salva? O adventismo salva? Não tem igreja que salva, cara. Mas esses caras que usufruem, desfrutam de privilégios, eles vão, diferente do Paulo, que lá no capítulo 9 de Coríntios, como nós dissemos, ele falou, eu não estou falando, ele fala de dinheiro lá também, mas eu não estou falando isso para vocês encherem o cofre, a minha carteira, ele diz assim. Ele diz lá, não, ele fala, eu estou acostumado a trabalhar, inclusive, ele vai dizer. Eu não falo isso para vocês contribuírem, ele vai dizer. Porque se tinha uma coisa que Paulo não aceitava, é que o trabalho dele se tornasse em vão. Por isso que ele vai escrever em Coríntios 6,3, diz assim, ai, por quem vier o escândalo. Ele diz, vai vir escândalo. Mas coitado daquele que for o canal para vir escândalo. E eu fico imaginando as religiões do tempo de hoje. Agora a pergunta é, o que eu vou fazer com Jesus? Que é reconhecido pelos demônios, mas não é reconhecido pela igreja. A igreja sou eu e você. Eu e você somos igreja, mas nós ignoramos esse personagem fantástico que virou a página da história. O mundo é antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, um mundo caótico, sem esperança, com regulamentos, normas e leis. E depois de Jesus, um instante de graça estupendo na terra, que vai se ampliar enquanto, como diz a Bíblia, perdurar os tempos dos gentios. Quem é gentios? Os tempos dos judeus vai chegar ainda, mas o tempo dos gentios é agora. Deus está tratando com todos aqueles que não são judeus. Está lá em Romanos, no capítulo 11. Depois Deus vai tratar com os judeus. Que é o quê? O povo da nacionalidade humana dele. Entendeu? Agora conosco o tempo é agora. Como era o tempo dos de Cafarnaum, que eles viram tantos sinais, mas eles não quiseram receber Jesus. Eu vejo as pessoas aí que elas querem os sinais, os milagres, as maravilhas que só Jesus opera. Basta você ir no hospital, você vê as pessoas gritando por Deus lá. Mas quando sai de lá, vão para o carnaval. Eles vão para a gandaia, vão para as baladas deles, vão para o seu churrasco, vão para as suas festas. Aí, o que Ageu vai dizer?
o profeta Ageu, e a minha casa, Deus dizendo, ela vai continuar vazia. A igreja foi feita para receber o povo de Deus. Mas o povo de Deus vai e não reconhece o personagem principal, que é Jesus Cristo. Aí tem que vir um capeta do lado de lá e vai gritar, vai começar a atormentar a gente. Já chegou o nosso tempo de ser atormentado? Por isso que a Bíblia diz que ele vai gritar dizendo que tem pouco tempo. O Tiago, que é irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, que escreve a epístola dele no capítulo 1,14, ele diz que esse demônio, que tanto no Apocalipse 12:9 é sedutor. O que é sedutor? Aquele cara que ele julga ser direito, honesto no seu casamento, no seu lar, com a sua esposa, com a sua família. De repente, ele, como empresário, contrata uma secretária. E aquela secretária fica insinuando para ele. E ele fica sofrendo aquela pressão. O diabo faz isso. E de repente estoura, o empresário saiu com a secretária, não sei o que tem, o casamento deu isso, e deu feminicídio, deu violência, deu separação. O mundo está recheado dessas histórias ruins. Mas quem é que fez isso? O diabo, que entrou naquela santa mulher. Santa mulher. Santa, mas tem um acréscimo. Santanás. Ela é uma Santanás, que ela se traveste de uma linda mulher. Quem assistiu, né? Aquela com o Richard Gere, o meu astro preferido, um deles, né? Com a outra lá, que eu esqueci o nome dela, Robert, não sei o que lá. Uma linda mulher. Foi o que aconteceu, né? Então, ela era prostituta, inclusive, naquele caso lá, né? Tem um final feliz, porque só Hollywood sabe fazer aquilo lá. A Hollywood é expert, mas não entra nessa não, entendeu? Não entra nessa não, de ir por aquele negócio nem da Disney dá para ir, entendeu? Quanto mais de Hollywood. E aí, o diabo diz que ele atrai, ele seduz. Por isso que Jesus diz lá no seu grande sermão, se o teu olho direito começar a te trair, arranca ele. É melhor você entrar no céu sem este olho que vai olhar aquela linda mulher e vai mexer com toda a estrutura da sua vida. Eu acho a coisa mais vil. Assim como detesto, a minha mulher sabe que eu já briguei com gente que eu nem conheço, porque o cara não respeitou a mulher. Saí do meu carro para sair para pancada mesmo. Eu era louco, não, sempre fui, né? Que eu não falei para a mulher hoje. Falei para ela, minha filha, se você não serve para ser louca, você não serve para ser crente, não serve para ser de Deus. Porque a minha Bíblia diz que nós somos, está em Coríntios 1, 21 e 27, nós somos salvos pela loucura da pregação. Eu estou chamando você para uma loucura, que é você renunciar tudo aquilo, como eu fiquei 40 anos, minha mulher está aqui, me deleitando contigo. Eu não sei se é deleitando, porque quando você tem uma filha que desvia de você porque você está subindo bêbado para ir para casa, que beleza existe nisso? Mas você está entorpecido, você sabe que um cara bêbado não, né? Ele está deitado no chão, você vai lá, chuta ele nem sente. Você chutou ele, quebrou até os dentes dele lá, está lá, continua anestesiado. O diabo faz isso. Eu converso com pessoas e vejo como essa mulher, anestesiada, a dor, chorando na rua, por isso que me abordou. Entendeu? Por isso você tem que estar preparado para essas coisas todas. E eu falei, então, filho, é assim mesmo. Aí falei que a dor é para a gente crescer. Aprendi com meu neto, vocês sabem a história.
A dor é para crescer. Então, Paulo diz, né, que ele não vai dar uma prova maior que você possa suportar. Deus sabe que você pode aguentar isso aí. Então vai para sua casa, vai orar a Deus, vai pedir perdão para Deus, vai pedir ajuda dele e ele, por certo, vai dar essa ajuda tão substancial para cada um de nós. Agora vamos para a segunda parte e enquanto nós encerramos com essa oração, eu quero convidar você a aceitar Jesus. Assim como convidaram eu há quase 40 anos atrás. E foi a melhor escolha que eu fiz de vida. A transformação que ele fez em mim, ele quer fazer também em você. E ele vai transformar você para maior, para ser grande. Agora, quando você é atraído por esse outro, do Tiago 1,14, do Apocalipse 2,9, que ele ludibria, engana e fascina você, como a prostituta que fica na esquina para parar aquele cara com o seu carro, que aí vai indo depois do trabalho para o lar, e ela se insinua toda e engana ele. E depois ele vai morrer por causa da escolha que fez. Mas se você aceitar o que nós estamos propondo para você nesta noite, o que a igreja lá de Cafarnaum não recebeu, mas o diabo veio e falou: você é o Cristo. E esse Cristo que entra na igreja está entrando no seu lar, na sua casa, no seu carro, no seu hotel, sei lá onde você está agora. Nessa prisão, tenho carta de pessoas na cadeia nos ouvindo, viu? Então você vai ser bem-aventurado. Ore comigo. Pai querido, pregamos a tua palavra. Agora oro por esta vida, suplicando a tua graça. Pela tua igreja que está aqui presente, Senhor, para que este evangelho, Senhor, não seja apenas uma retórica, mas ela seja algo que de fato é poderoso para transformar, mudar e fazer de cada um de nós o que o Senhor quer fazer, uma nova criatura. Obrigado, Pai, por tudo, por amor de Jesus eu te peço. Amém e amém, Jesus.